gente, tudo bem? Oi, João! Oi, Kelly! Você acha bonito, né, João Pedro, desaparecer daqui uns 2 finais de semana, né? Eu não acho bonito nada, né? Cara de pau. Assim... Olha, gente, vocês ficam aí botando comentário de que eu sou fã do João. João não é o que vocês pensam não, viu, João Pedro? Não, João Pedro falta. Não fala assim. Meus fãs são umas gracinhas. Sei. E eu tento também ser uma gracinha igual eles, entendeu? Quando vem, né? Não, mas olha, se você tá falando isso porque eu tenho certeza que você sentiu saudade de mim. Claro que não, eu fiquei, foi muito pode falar no YouTube, João? Eu, Júlio, cobre aí, Júlio César. Agora... Com a sua irresponsabilidade, João Pedro. Não, mas olha, estamos de volta a todo vapor para falar de assuntos muito relevantes, inclusive hoje tem assunto bacana, hein? O que é? Sim, hoje... A sua falta de responsabilidade. Não, mas a gente vai falar um pouquinho sobre responsabilidade também, porque o tema que a gente vai abordar é a pressão exercida em cima dos adolescentes, né? E o quanto que isso pode ser prejudicial. Você acha que você é adolescente e que eu tô te pressionando? Não, mas, né? Vamos lá, Johnny? Como que é mesmo? Agora é sério, fala de novo. Antes era brincadeira. Pois é, não podemos perder nunca a piada nem o bom humor, né, João? Hoje o tema é a pressão que é exercida em cima dos nossos adolescentes e por que isso pode ser prejudicial para eles. Tá. Nossa, é um tema muito amplo e complexo, hein, Johnny? Talvez a gente... Vamos falar, mas talvez a gente possa voltar, né, nesse tema, talvez a gente já tenha coisas aqui sobre isso. Pode ser prejudicial, João, porque ele ainda está em um certo estado de vulnerabilidade, né? É criança e aí vem o adolescer, e esse processo de passagem, né, de criança para adolescente, adolescente para adulto, ele não é uma passagem assim, passei, pronto, já sou adulto, né? Eu era criança ontem, passei, pronto, sou criança. Não, isso atravessa muitas questões, né? Mas basicamente a pressão é complicada porque é um momento de muita vulnerabilidade, principalmente emocional. A gente fala muito das transformações do corpo na adolescência, né? Porque os hormônios estão realmente em ebulição, porque tá nascendo pelo, porque tem um braço que tá maior que o outro, a voz do menino às vezes afina, depois engrossa, depois afina e fica aquela coisa toda, e só isso já dá um desgaste, eles são mais cansados mesmo. Eu sempre digo aqui a importância dos pais entenderem sobre desenvolvimento humano, né? Porque a gente é muito injusto com os adolescentes. Por que você tá rindo, João Pedro? É que eu lembro que na minha adolescência eu achava que era tipo assim... A minha mãe falava, você só dorme, você só quer dormir. Dorme mais. E aí eu lembro que eu ia pra escola pensando, nossa, mas eu sou dorminhoco. Aí eu conversava com os meus colegas de classe. Todo mundo dormia. Todo mundo era que nem eu. Todo mundo dormia até tarde. Sim. E essas coisas tudo aí que você tá falando. A adolescência exige mais do corpo, o corpo dói, né? Nem sempre essa dor, às vezes é um incômodo que eles sentem, que eles não sabem nomear. Como, olha, mãe, pai, minha cabeça está doendo. Essa dor não é clara, assim. Né? Mas tem ali um incômodo, então eles dormem mais mesmo, eles precisam dormir mais, não é porque eles são vagabundos, aquela coisa de ficar no quarto, de ficar mais sozinho. É claro que os pais precisam entender em alguma medida o que está acontecendo lá dentro do quarto, né? Porque hoje eles podem aprontar coisas inimagináveis de dentro do quarto com um computador ou um celular, mas no geral aquele excesso de quarto, aquele excesso de copiar os amigos, né, tem a ver com esse período. Então tudo isso está acontecendo e isso já é extremamente desgastante, mas o que a gente fala pouco as emoções também estão em ebulição, né? O cérebro também está em transformação, porém muito longe de estar pronto, né? Então a gente às vezes vem com a cobrança e com a pressão de definir coisas. Agora você não é mais criança, né? Mas eu diria que ser adolescente é muito mais difícil do que ser criança, João. Muito mais. Então a pressão é ruim porque eles não vão esquecer. É o momento que eles estão começando a entender que os pais não são mais aqueles super-heróis, que a criança ela vê os pais como pessoas perfeitas, né?
o adolescente começa a perceber que é uma pessoa que erra, que falha, que tem dificuldades, que às vezes não cumpre palavra, que às vezes nem sempre ele pode contar, né? Isso é muito complexo. Eles começam a perceber que as frases não são literais, então eles começam a conseguir fazer associações. As emoções mudam muito, é um momento em que eles acham que tudo é muito intenso. Então, quando eles gostam de uma coisa, eles gostam muito. E é como se eles fossem viver naquilo para sempre, né? Mas passa um pouco e já não gostam mais daquela coisa. Então, é tudo muito instável dentro deles, nas emoções deles. Se a gente vem com pressão, que normalmente a gente vem, porque agora você não é criança, você tem que ajudar, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que definir isso e aquilo outro, é mais uma pressão, né? Aí eles vão para os meios sociais deles. Tem lá também uma pressão para ser aceito, para ser incluso, para fazer parte. Eles têm menos noção de perigo e mais curiosidade com o perigo, então eles fazem coisas insensatas muito mais, porque o córtex ainda não está pronto, né? A gente já falou aqui em alguma medida que isso vai ser lá para depois dos 20 que vai ficar pronto. Então é um momento de muitas transformações, muita confusão emocional, né? Muitas certezas que de repente já destroem, não são mais certezas, né? Então é um momento de muita coisa acontecendo, por isso que eles dormem tanto, e é por isso que as nossas pressões, elas precisam ter, não é que não pode falar nada, não é que não pode conversar nada, mas a gente precisa considerar tudo isso quando vai conversar com eles e como fazer, né? Isso que aí que eu não sei o que o João tá chamando de pressão. Então, muito resumidamente, viu? E aí tem contexto social de cada um, né? Tem a questão dos acessos, tem criança e adolescente que tem mais acesso à cultura, à informação, a esporte, tem outros que estão em situações mais vulneráveis, só que dentro deles tudo isso está acontecendo. Então é muito complexo e as significações das pressões podem ser traumáticas, né? Eles são muito... Como as emoções estão muito fortes, eles podem pensar em morrer para resolver, porque eles não sabem muito como resolver o que está acontecendo, né? Em fugir para resolver, porque eles não têm, o cérebro está em desenvolvimento, está começando a perceber o mundo mais amplamente, mas não tem nenhum preparo emocional para lidar com isso. Às vezes o adulto não tem, né? Então é um momento muito complicado, é necessário, né, buscar conhecimento do desenvolvimento humano e não só físico, claro, muito mais acho até o psicológico, né? Então a importância aí de buscar ajuda para as famílias, para o adolescente, caso seja necessário. Eles ficam mais enfrentativos, eles respondem mais, eles questionam mais, e o que a gente espera de pai e mãe é que eles tenham já uma saúde mental, um autoconhecimento maior, para entender que isso não é pessoal, né? Não é porque ele te odeia, ou porque ele é mal educado, porque ele não te respeita, é simplesmente a fase, né? É muito amplo, João, muito legal também, né? Depois que eu fiz psicologia, eu costumo dizer que eu abri um outro olhar para o adolescente, né? Parou aquelas falas de que eles são difíceis, né? Porque não é bem isso, é muito mais difícil ser adolescente, sim. Então, existe uma fala popular que ao invés de falar adolescente, chama eles de aborrecente. É, né? Um grande erro, né? Não, e daí já fica aquele rótulo do tipo assim, adolescente é dor de cabeça. Ele aborrece o adulto porque ele começa a questionar, né? E aí eu não sei se é ele que é o aborrecente ou se é o adulto. Acho que tem que repensar isso aí. Então, a gente tá gravando esse vídeo na semana que saiu o vídeo da Andréia. Tá, das violências, né? Vocês vão ter que voltar um pouquinho, porque vão ter outros no meio, né? E no primeiro vídeo a gente fala sobre, antigamente, enxergar as crianças como mini adultos, né? Uhum. Eu acho que a visão em cima do adolescente é um adulto M. Então a criança é o adulto P, o M, e depois é o adulto verdade, que é o G, né? Uhum. Porque a cobrança em cima do adolescente é uma cobrança de uma pessoa adulta, só que eles não são adultos ainda, então... Exato. Não dá pra cobrar isso, nem um adulto sabe às vezes, né, fazer as coisas e ainda quer... Isso que eu ia dizer, né, o G, às vezes que vem aqui no consultório, por exemplo, João, emocionalmente é P ou M, a maioria das vezes. Então, e aí além
das pessoas estarem cobrando uma posição de adulto com alguém que ainda não tem estrutura, né, para fazer isso. Ainda tem a questão da sociedade, né? Sim. Então, dependendo do meio que você está inserido, a gente também estava conversando antes do vídeo, dependendo da situação financeira e social do lugar que você vive, as cobranças podem variar, né? Então, eu falei uma coisa para você que era da minha bolha, né? Que era, existia uma cobrança em relação à carreira. Então, era tipo assim, a gente eu lembro que eu tava com 14, 15 anos, a minha mãe... Você tinha que escolher uma carreira. Não, a minha mãe começou assim, então, porque você tem que começar a trabalhar. Ah, tá. Porque eu comecei a trabalhar com 14. Então, ó, você tem 14, tá na hora de começar. Tá. Né? Aí eu lembro que eu fui começar com 16, 2 anos mais tarde, né, a contragosto dela, a fazer o menor aprendiz e começar a entender como é que é, né, a vida de você ir trabalhar. Não tem só a escola mais, agora tem mais responsabilidade. Sim. E quando eu passei pro ensino médio, eu lembro que era assim, nossa, eu tenho 3 anos para decidir o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Porque a cobrança de você precisa trabalhar virou, você precisa escolher agora o que você vai trabalhar pro resto da vida, né? Nesse momento aí que eu falei todo anterior de transformação. Isso, então... Você não sabe nem quem é você, de manhã você é um, à tarde você é outro, mas você tem que escolher a vida pro resto da vida, a carreira pro resto da vida. Exatamente, e aí, tipo... É que nem você falou, as coisas na adolescência são muito instáveis, então como é que você vai decidir a sua carreira naquele momento ali? É meio complicado, né? Mas tipo, tem outras famílias que você vai ter o tipo de pressão, né? Do tipo... Tem gente que não tem nem condição de sonhar, como eu falei pra você, né? Isso é na sua bolha, porque dependendo da situação do adolescente, quando o adulto, sei lá, o professor, vem lá com, agora você vai entrar no ensino médio, então você precisa pensar na sua carreira. Para aquele adolescente, ele se sente até ofendido dela propor isso para ele, sabendo da condição de vida que ele tem, né? Muitas vezes ele não que ele queira, mas ele entende que ele está meio que fadado a subserviços, né? Ou então a criminalidade, a utilização de drogas, né? Que uma coisa é o adolescente usar droga porque ele é curioso, como eu falei, é uma fase mais perigosa mesmo para isso, para todas as classes, né? E outra coisa é ele usar porque ele tá com frio, porque ele não tem roupa de frio. Kelly, mas usa droga? Sim, gente, quando a gente tá entorpecido, a gente não sente tanto o frio, a fome, né? Então, ou porque ele tá ali naquele meio que isso tá mais na mão dele. Então depende também, tem toda essa parte, né, acontecendo ao mesmo tempo. E decidir uma carreira com 16, 17 anos é uma coisa que a gente precisava repensar, né, João? Eu acho que, eu fui pra faculdade com 20, porque eu falei, não, eu saí da escola, mas eu vou ficar 1 ano fazendo cursinho. Eu, privilegiado, mais uma vez, sabia o curso que eu queria, sabia o que eu queria fazer. Isso também é para poucos. Tem gente que chega aqui no meio ou no final de uma faculdade, já com mais de 20 anos, João, e falando, Kelly, eu fiz isso porque meu pai disse que eu tinha que fazer alguma coisa, ou porque minha mãe gosta desse curso. Eu não tenho ideia do que eu quero fazer. Então, eu já conhecia essa parte de mim, mas eu lembro que eu cheguei na faculdade ainda pensando, nossa, mas acho que... Será que eu saí do ensino médio e vim para um segundo ensino médio? Porque aqui tá todo mundo na minha idade, mas todo mundo também é meio adolescente. Eu sentia que ainda não tinha todo o amadurecimento que a sociedade queria que a gente tivesse. Para decidir coisas, né? Para decidir coisas. Então, ainda era meio complicado. Mas assim, vai ter adolescente que às vezes a pressão dele é o que a minha família vai comer amanhã? Eu tenho que buscar. Sim, vai ter. Né? Vai ter alguns que é o meu pai disse que eu tenho que ser isso, então eu tenho que fazer esse curso aqui porque ele falou. E vai ter uns mega privilegiados que ele tá preocupado com a próxima viagem, né? De lazer e tal. Tem de tudo. Agora, Kelly, quer dizer que o mega privilegiado não tá sentindo pressão? Para a situação dele ali, ele também tá, porque ele tá na adolescência, né? Então, para ele, aquela decisão pode ser sim muito grande, porque a necessidade dele é muito diferente da outra, como o João nem considerou o que eu falei das pessoas vulneráveis, porque ele não viveu, às vezes ele nem nunca viu, não sabe que existe, né? Ou sabe de muito longe, né, João, da televisão, nunca viu de perto nada disso. Tem muitos atravessamentos nesse assunto, mas a fase em si, independente da situação deles, é uma fase muito complicada, é uma areia movediça a adolescência.
E essa cobrança toda em cima de pessoas que ainda não estão estruturalmente preparadas para receber tanta cobrança, o que isso pode ocasionar? Como eu falei antes, pode gerar traumas? Pode, depende de como isso é trazido, né? Porque tem que tomar cuidado, né? Cada vez mais o canal me mostra o quanto as pessoas têm dificuldade de interpretar as nossas palavras. Isso não quer dizer assim, então eu não posso falar nada pro meu filho, né? Não quer dizer, mas quer dizer que talvez você tenha que trabalhar melhor a sua argumentação, né? A sua abordagem. Talvez você não tenha uma comunicação não violenta, né? Então chega e eu não quero vagabundo na minha casa. Poxa, será que o seu filho é um vagabundo? Isso é jeito de falar? Mas se não fala assim não aprende. Será que não aprende se não fala assim? Então tem uma questão aí que é estrutural, né? Nossa, que a gente vem reproduzindo e que algumas pessoas têm mais facilidade ao sofrimento e outras têm mais resiliência a ele, né? Alguns casos não foi ensinado a resiliência, ok, mas alguns casos, às vezes a gente está falando de uma pessoa mais ansiosa, que de repente tem lá uma genética com predisposição à depressão. Na dúvida, gente, vamos falar com cuidado com todo mundo, né? Então, eu não vou dizer sim para tudo, eu não vou deixar de encaminhar, de questionar. Agora, como que eu vou fazer isso? Né? Como que vem esse questionamento? Ele vem com grito? Ele vem abrindo a porta do quarto, gritando, invadindo a privacidade do adolescente? Ou ele vem... Eu sempre digo, a melhor forma de você fazer um adolescente falar é numa conversa despretensiosa. Porque se você vem com cobrança, ele fecha, né? Ele já está nesse momento que tudo é meio que perigoso ali. Ele está percebendo muitas mudanças que ele não sabe muito lidar. Se você vem com uma tendência já a julgamento, a rótulo, a imposição, ele vai fechar, né? Então, uma conversa despretensiosa, conversa mesmo, com respeito, entendendo aquele ser como uma pessoa, tratando este adolescente como você gostaria de ser tratado. Isso não quer dizer que você não estou falando que quando você disser um não, você vai voltar atrás desse não. Não é não e você vai sustentar o não, porque criança e adolescente precisa de não e de limites, né? Você vai sustentar o não, só que você precisa sustentar esse não gritando, apontando os erros dele, dizendo como são as coisas na sua casa. Na minha casa, minhas regras, eu que mando, colocando ele numa situação de humilhação, eu tô aqui de favor, né? Então, assim, precisa disso para desenvolver as pessoas. Acho que a gente, como adulto, João, precisa revisitar essas nossas estruturas. Isso é muito mais urgente do que se o adolescente escolheu a carreira dele pro resto da vida. Porque também ele vai fazer, depois vai parar, não vai fazer direito, ou vai se frustrar. Pra quê? Sabe? Vamos fazer as coisas com calma. Pera, gente, calma, tá tudo bem. Eu acho tão antiga essa ideia do tipo, você precisa escolher o que você vai fazer agora, porque amanhã não tem como mais. Parece que as pessoas esquecem que a gente muda durante a nossa vida, né? Então, assim, hoje eu tenho um gosto, amanhã eu posso ter outro. Daí vem a nossa frustração já adultos, né? Com algumas profissões e com muito medo de mudar, né, João? Porque é ensinado muito cedo que você tem que decidir e decidir certo ainda. Exatamente. Que pressão maior que essa, né? Poxa vida! Gente, sei lá, nossa, porque eu acho que não faz muito sentido, eu acho que as próximas gerações devem corrigir isso daí. Eles vêm mudando também, né? As gerações atuais, não vamos falar só dos pequenos, que é o pessoal que está na atividade da profissão, dos estudos agora, eles vêm fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo, eles vêm fazendo várias profissões ao mesmo tempo, né? Recebem preconceitos, né? Escutam, mas faz tudo. É claro, gente, que do ponto de vista do cérebro, quando eu estou aqui gravando para vocês, eu não consigo prestar atenção na gravação e em tudo que está acontecendo lá na sala de fora lá da recepção da clínica. Se tiver alguma coisa lá chamando a minha atenção, eu vou perder em qualidade aqui. Isso é um ponto, para depois não falar, mas vocês da psicologia falam que a gente não faz 2 coisas. Agora,
Agora, isso não quer dizer que a gente não possa executar mais de uma coisa ao longo da nossa vida, né? Então eu posso ser psicóloga, mas eu também posso ter um outro negócio paralelo. Eu posso fazer o cross lá na academia e à noite fazer a musculação. Posso às vezes fazer o yoga, correr, né? Eu posso gostar de leitura e também gostar de balada, porque a gente ficou aquela coisa assim de que se você é intelectual, você não pode gostar de se divertir, você não pode beber, você não pode dançar. Eu me lembro um dia, João, que eu falei pra você, olha, João, se eu descer até o chão, eu não esqueço nenhum artigo científico que eu li. Você lembra disso? E é isso mesmo, né? Então as gerações atuais, elas vêm já quebrando isso, e entendendo que elas podem gostar e desenvolver mais de uma coisa. As hubs estão aí para isso, né, João? As startups estão aí para isso, para a gente entender que a gente pode fazer tanto no mundo aí que eu falei, né? Eu dei vários exemplos mais pessoais de atividade física, esporte e tal, mas isso também pode acontecer na nossa carreira. A gente não precisa estar condenado a uma escolha que a gente fez com 14, 16 anos, em plena adolescência, para o resto das nossas vidas. Gente, que é isso? Então isso precisa ser revisitado, e isso não é um problema dos adolescentes, isso é um problema dos adultos, de novo, né? Então precisamos mesmo rever isso aí, porque precisa haver eu não quero usar a palavra cobrança, precisa haver passagem de conhecimento, né? Precisa haver conversas em que eu estipulo coisas para crianças e os adolescentes. Isso não precisa estar vestido de violências, com as nossas palavras, como eu já disse antes, né? E é bom que esses estímulos aconteçam. A melhor forma de mostrar isso é com exemplo, aliás, não é nem gritando, falando, botando o dedo na cara. Mas a gente também precisa entender que a gente pode aprender, que o adulto deve voltar, né, aos primórdios ali de como educar, criar e absorver e observar o desenvolver humano, né? Então a gente precisa olhar para tudo isso, não precisa ser assim como é hoje, certo? Uhum. Quer dizer mais alguma coisa, Johnny? Não, só isso, já tem muita gente com raiva de mim já. Pois é. Olha, siga a gente nas nossas redes sociais. Eu não sei se você está nos vendo pelo YouTube ou pelo Spotify, né, pelo nosso podcast, mas nos siga. O meu Instagram é Kelly Souza _psi. O seu, Johnny? É João.claquete com K no começo. Isso mesmo, tá? Então, curta nosso vídeo, compartilhe com quem precisa e a semana que vem a gente tá aí novamente. Tchau, João! Tchau, Kelly! Tchau, tchau!